Em termos económicos, como é que é financiada a Comissão? Desde a Comissão Nacional, aquilo que é responsabilidade do Estado é criar uma Comissão Nacional no qual o próprio Estado deve se responsabilizar por aquilo que é a sua manutenção. Portanto, o orçamento da Comissão Nacional de Angola para a Unesco é um orçamento, depende do Orçamento Geral do Estado. Qual é o benefício de nós, por exemplo, estarmos a levar a esses locais a património cultural da Unesco, por exemplo, a cidade de Lubango, que agora também foi reconhecida? Ou seja, em termos práticos, quais são os benefícios disto acontecer? Primeiro, história e gastronomia. Tudo que leva à história leva à gastronomia, atrai turismo, não é? E fazermos promoção de um produto nosso que tem uma certificação internacional, por si só já eleva, já valoriza esse mesmo produto. Olá, sejam bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda sobre o dia a dia dos nossos empresários, as dificuldades e as estratégias que eles utilizam que é para poderem contornar e ultrapassar os seus problemas diários. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso e ao meu lado está... Eu sou o Fábio Almeida. Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do Business Sem Limites. Olha, nós estamos muito, mas muito excitados com essa segunda temporada porque temos tido conversas maravilhosas, trazemos personagens que têm realmente feito a diferença nas suas realidades e estão a transformar a economia do nosso país. Tudo que nós auguramos fazer aqui um grande trabalho e desde já dizer que estamos a conseguir. Mas para isso, deixa-me pedir aquilo que é habitual, porque o tipo de conteúdo que a gente está a oferecer a vocês é nichado, sabemos que não atingimos a todo o público, então é muito importante que você deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, porque assim o algoritmo do YouTube consegue detectar que esse programa, esse tipo de conteúdo é de qualidade, é bom e que precisa de ser exposto para mais pessoas. Então é fundamental que vocês façam isso, porque se vocês não fizerem, o que é que vai acontecer, Edson? Vamos falir. E a gente não pode falir, portanto, antes de começar também a apresentar aqui o nosso convidado, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores fiéis e fiéis escudeiros que estão a permitir que isso seja possível, que a gente consiga levar um conteúdo de qualidade para as vossas casas. Nós estamos a falar da Clínica Dentária Odontocare, que é efetivamente... A melhor, atenção. Esses É importante dentes, deixar sorriso. claro que não é qualquer clínica que nos patrocina, é a Odontocare, a melhor e maior clínica de Angola. Ela é que cuida desses sorrisos, o meu e o do Fábio. Eles é que trataram de endireitar esses dentes que algumas vezes queriam sair dos carris, portanto, e nesse momento eu acho que vocês têm alguma campanha. Sim, e o nosso convidado também é visto pelos nossos dentistas, então não perde nada, nós estamos a garantir que é um bom trabalho, nós temos sempre campanhas ativas para final do ano agora, então sugiro que vocês façam a vossa pesquisa, entrem em contato com a clínica e é só seguir nas páginas das redes sociais da própria clínica que vai estar aqui na descrição. Mas antes disso vocês têm que sentir o cheiro, e é uma pena não conseguirem sentir o cheiro que está aqui dentro pelas câmaras, mas isso é tudo fruto da nossa patrocinadora Ascento, porque eu aprovo, eu sinto, eu aprovo. É verdade. Mas o Edson vai falar muito Todo mundo melhor, né? sente tendencialmente aprova todos os nossos aromas. Portanto, aproveitem. Nesse momento temos uma campanha a decorrer, que é a campanha da Black Friday, onde temos produtos a preços extremamente abaixo daquilo que é o nosso preço convencional, portanto, com descontos acima de 40% a 50% em alguns produtos. Atenção que o estoque é sempre limitado à quantidade disponível, portanto, aproveitem. E há também uma campanha ainda a decorrer para empresas que queiram aderir a uma assinatura olfativa. Nós temos nesse momento uma campanha em que podemos oferecer a demonstração a custo grátis, testes por 2 a 3 dias, e o cliente tem a primazia de poder ter um aroma exclusivo que caracterizará a sua identidade específica, o que é uma vantagem bastante pertinente num momento em que todas as empresas precisam de ir à procura do seu grande diferencial, e esse pode ser um deles. Portanto, Ascento
Muito obrigado por todo o patrocínio e apoio. Mas sem mais delongas, por favor, hoje nós temos um convidado de peso. E coloca peso nisso porque o trabalho tem sido realmente fantástico. Às vezes a gente não tem noção do impacto do trabalho que está a ser feito, mas nós estávamos aqui antes de começar o programa, estávamos a falar e conseguimos perceber a dimensão do que o nosso convidado está aqui a fazer. Mas sem mais delongas, eu vou trazer connosco o nosso convidado Alexandre Costa, secretário permanente para a Comissão Nacional da Unesco em Angola. Alexandre, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, é uma honra ter-te aqui. Muito obrigado, Edson, muito obrigado, Fábio, é uma honra estar aqui com vocês e saber que o vosso trabalho não se circunda aqui apenas no podcast. O podcast é apenas o caminho para que todo o público que vos acompanha também consiga ter acesso às outras latitudes. Estamos a falar da Odontocare, que é uma clínica e que eu próprio faço uso dessa nobre instituição, que acompanhei desde o início, desde a batalha inicial, a começar de pequenino, e hoje é uma clínica de referência, diga-se passagem. O Edson X-Cento já vejo aí pela cidade, provavelmente terei de procurar também os serviços para ter então esta componente dentro daquilo que é o trabalho que nós fazemos enquanto estrutura, instituição, Comissão Nacional de Angola para a Unesco. Temos um escritório que está aqui bem no centro da cidade, passa a publicidade, CIFOAN, 23º andar, e portanto o nosso trabalho, como é para as pessoas, e é com pessoas e para as pessoas, é importante termos então esta componente do aroma, e por que não também aliada à saúde. Então para nós é um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite. Eu penso que vamos ter uma breve conversa assim, naquilo que eu puder ser útil e engrandecer aquilo que é o trabalho que é desenvolvido pela podcast, contem sempre comigo. Obrigado por isto, porque realmente o nosso objetivo é tentar criar aqui um outro mecanismo, um outro veículo de comunicação com os angolanos, porque às vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de conteúdo e nós nos propusemos realmente a ser aqui uma solução para isto. Mas para começar mesmo a nossa conversa, explica para os nossos convidados, Sr. Alexandre, qual é realmente o trabalho da Comissão da Unesco, para Angola, da Unesco, aqui no nosso país? O que é que a Unesco faz no nosso país? Vou tentar ser telegráfico. A história reza, não é, de que o início da organização, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência, Cultura, Comunicação, hoje muito mais abrangente, porque abarca outras áreas sensíveis não só do nosso país, mas a nível global. Esta organização nasce com o culminar da Segunda Grande Guerra Mundial. Portanto, a Unesco nasce em 1945, com este propósito, não é? Erguer os baluartes da paz na mente dos homens. Ou seja, em vez de falarmos de guerra, vamos falar de reconstrução, vamos falar de educação, vamos falar de desenvolvimento. Hoje, desenvolvimento sustentável, mas é sempre com este propósito. E sendo uma agência das Nações Unidas, ela tem a sua própria independência, porque a sua sede é em Paris, contrariamente às outras agências especializadas das Nações Unidas, um pouco espalhadas pelo mundo, mas esta está em Paris. E os Estados-membros pagam a sua cota diretamente à Unesco, devido ao cariz que ela mesmo compõe. Não é? É uma organização internacional, junto a Estados-membros, mas ela é aquilo que nós costumamos dizer que é uma organização científica. Portanto, aqui estamos a aliar a diplomacia pura com a diplomacia científica, exatamente para elevarmos aquilo que é o conhecimento técnico-científico em todo o mundo, em todos os Estados-membros que são parte da Unesco. Hoje é composto por mais de 196 Estados-membros, mas tem um leque muito abrangente de países observadores, de países, de organizações internacionais e multinacionais à volta do mundo que também apoiam as iniciativas que a própria Unesco vai desenvolvendo nos mais diversos domínios do conhecimento. E nós, Angola,
tão logo nos tornamos independentes, em 1977 aderimos. Há uma componente, a Unesco, ao criar as suas representações, ela não seguiu mesmo a mesma dinâmica que seguem as outras organizações, agências especializadas. Nós temos embaixadores do PNUD em Angola, da Unicef em Angola, acho que todo mundo já ouviu falar. A Unesco trabalha de maneira diferente. Ela tem escritórios da Unesco naqueles países em que não existe a capacidade técnico-científica de acompanhar ou de dar sequência àquilo que são as recomendações que ela emana a partir da organização sede. Mas aqueles Estados-membros que têm essa capacidade, né, elas instalam, os países têm a responsabilidade de criarem as suas próprias comissões nacionais, que são uma espécie de elo de ligação, ou seja, têm a responsabilidade de assegurar tudo que a Unesco solicita do Estado-membro. Eles têm que ter essa capacidade de reportar, mas também têm que ter a capacidade de desenvolver no Estado-membro todas as iniciativas que a Unesco também orienta ou que o próprio Estado-membro tem com relação à Unesco. Daí que em 1900 nós aderimos como Estado-membro em 1977. A Unesco, ao definir essa estratégia de atuação, ela criou aquilo que hoje a Unesco designa como a Carta que cria as comissões nacionais. Portanto, é um normativo internacional, é uma norma internacional. Não é o Estado-membro que diz que hoje eu quero ter uma comissão nacional e portanto, não é uma ideia que surge do Estado-membro, melhor dizendo. Portanto, existe um normativo que define as regras de como se deve instalar, qual é a responsabilidade desta comissão nacional para com a Unesco e para com o Estado-membro. E quais são as responsabilidades do Estado-membro para com as comissões nacionais, assim como a Unesco. Então, já o nosso saudoso presidente, que a terra lhe seja leve, José Eduardo dos Santos, em 1980, ele estabelece a Comissão Nacional de Angola para a Unesco no nosso país, porque ele entende que um dos princípios, um dos propósitos da Unesco é elevar a capacidade técnico-científica do Estado-membro, então por que eu não ter esta Comissão Nacional a ser liderada por angolanos, com a capacidade técnica e administrativa e científica também de angolanos, que vão responder àquilo que são as necessidades do Estado de Angola junto da organização e sempre que for necessário vão assegurar quer a vinda de especialistas ou algum trabalho que a Unesco queira desenvolver junto do Estado-membro. Daí surge a Comissão Nacional. A Comissão Nacional de Angola para a Unesco, desde a sua criação, o seu estabelecimento em Angola em 1980, ela é presidida pela Ministra da Educação, porque também aqui o nosso chefe de Estado, compreendendo a dinâmica e aquilo que tinha sido a prática dos outros Estados-membros, e sendo que a educação era um dos instrumentos no qual nós, enquanto país, tínhamos como objetivo estratégico, um deles, naturalmente, recentemente celebramos o 22 de novembro, que é o Dia Nacional contra o Analfabetismo, mas é o Dia Mundial do Educador, e, em 1976, se bem se recordam, ainda são novos, o Edson e o Fábio, mas foi a data em que se assinalou o arranque daquilo que o nosso primeiro e saudoso presidente, Dr. António Agostinho Neto, na Testanga 2, lançou então aquilo que seria a luta para a erradicação do analfabetismo no nosso país. E eu penso que em 1980, quando se pensou na criação, no estabelecimento da Comissão Nacional de Angola para a Unesco no país, e tendo a educação como um dos grandes desafios que ainda hoje nós sabemos e existe, não é? Era importante ter uma área específica a presidir esta comissão, porque muitas das temáticas que a Unesco desenvolvia já naquela altura estavam ligadas com a transformação das sociedades através do homem. Portanto, só com a educação é que nós conseguimos transformar vidas, não é? E a transformação de vidas, naturalmente, promove também aquilo que é o propalado desenvolvimento sustentável. Então, criou-se a Comissão Nacional, temos a Ministra da Educação na qualidade de Presidente, e depois tínhamos naquela altura alguns departamentos ministeriais, porque o país hoje tem 50 anos, mas lá tínhamos apenas 5 anos, não é? 75 para 80, tínhamos 5 anos,
E, então criou-se a Comissão Nacional que integravam, tinha a Ministra da Educação, e integravam alguns ministérios nesta mesma comissão. Ela hoje é um bocadinho maior, porque os desafios também societais aumentaram. Hoje já se fala, por exemplo, das questões relacionadas com as alterações climáticas. Portanto, temos o Ministério do Ambiente, que integra, por exemplo, a Comissão Nacional. Temos a Ciência e Tecnologia, que no passado era apenas um departamento ministerial, mas hoje é um só departamento ministerial, que é o Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Embora integra a parte da educação enquanto área transversal da Unesco. Portanto, estamos a falar do ensino primário desde a tenra-idade até o ensino superior e mais além. Não é? Depois temos o Ministério da Juventude e Desportos, porque para a Unesco as questões relacionadas com a juventude é um dos elementos fulcrais. Muitos dos programas que a Unesco cria para o desenvolvimento científico, ela também faz crescer aquilo que é o envolvimento da juventude, porque ela compreende que é esta juventude que amanhã serão os próximos líderes. Então, para cada programa que é criado, cria-se também uma rede específica, um clube específico, onde os jovens têm a participação efetiva e podem falar sobre aquela dinâmica específica. Hoje, a Unesco, dentro das suas dinâmicas, aquilo que nós podemos considerar que é um dos maiores programas, que é o Fórum da Juventude, recentemente também realizado no Uzbequistão. Angola esteve presente porque nós elevamos a nossa primeira reserva da biosfera. Esteve presente este ano, mas esteve presente também nos anos anteriores, mas este ano particularmente foi importante, porque nós, com a elevação, a integração na rede das reservas da biosfera a nível da Unesco, era importante ter um jovem angolano que vai ajudar a dinamizar e a fazer a gestão, digamos assim, daquilo que são as grandes dinâmicas nas áreas em que foram elegidas ou elevadas à reserva da biosfera. Nós já vamos falar sobre essa questão das reservas e também sobre o congresso que aconteceu, né? O 43º Congresso da Unesco, que é este que está a falar no Uzbequistão, mas eu gostaria mesmo de voltar a pegar na questão da educação, porque realizou-se há pouco tempo o Encontro Nacional das Escolas Associadas à Unesco, não é? E que tipo de impacto é que isto realmente acaba por ter na nossa educação em termos nacionais? Nós ouvimos que realmente agora temos escolas que estão fechadas e temos essa crise institucional neste momento. Então, como é que a Unesco seleciona essas escolas que acabam por depois estar associadas e que tipo de iniciativas é que vocês trazem? Qual é o benefício para a própria economia nacional? Olha, Fábio, vou chegar a esta questão, mas rapidamente apenas dizer que, portanto, a Comissão Nacional tem 8 departamentos ministeriais, todos eles associados às temáticas que a Unesco desenvolve. Naturalmente que existem outras temáticas que possam surgir e aí nós, enquanto Comissão Nacional, temos a responsabilidade de dar a conhecer a Presidente da Comissão para que ela, então, junto do Departamento Ministerial, faça a chegar a esta preocupação. Agora, indo ao ponto da questão que me coloca, nós somos é como se fôssemos um braço direito. A Unesco não define, não obriga os Estados-membros dentro daquilo que é a sua política de gestão, de desenvolvimento nacional, senão seria uma ingerência muito grande e não iríamos chegar lá. Mas no que compete a rede das escolas associadas, é um dos grandes programas, um dos primeiros programas que a Unesco criou, após a criação da organização, que eles hoje designam ASPNet, que é a rede internacional de escolas associadas à Unesco. O critério basilar para ser uma escola associada não tem a ver com infraestrutura, tem a ver com as dinâmicas de ensino e com os resultados desta dinâmica de ensino, aliado naturalmente àquilo que são as grandes linhas que a Unesco vai propagando um pouco por todo o mundo. Hoje, quando se fala de cidadania global, o que é cidadania global? Há questões que muitas das vezes hoje já se fala mais em contexto de sala de aulas, mas no passado não se fala sobre isso. E a Unesco advoga para que se fale dos problemas societais, mas criando uma correlação com aquilo que as crianças aprendem em contexto de sala de aulas.
Ou seja, de forma lúdica, nós criamos dinâmicas de trabalho, de programas, que depois os alunos por si só conseguem encontrar uma complementariedade àquilo que eles aprendem dentro do contexto de sala de aulas. Um exemplo prático. Todos nós fizemos educação física. E nós, depois do período da Covid, a título de exemplo, não é? Nós notamos que a reabertura das escolas, ela em si trouxe também alguns desafios, porque aquela situação de ficarmos todos fechados, por um lado foi bom, porque as famílias voltaram a reencontrar-se, não é? Mas por outro lado levantou-se alguns focos. Um deles foi a violência doméstica. A violência doméstica, nós às vezes ouvimos falar que na escola houve a situação X, a situação Y, mas por uma razão muito simples. A escola é um dos sítios onde todo mundo, bem ou mal, vai parar no início do dia. Portanto, nós saímos todos de casa com os nossos problemas, com as nossas situações, e muitas das vezes nós nos libertamos desses problemas fora de casa. As crianças é na escola, os professores é na escola, os agentes da educação, os funcionários que trabalham nas escolas, eles têm que despoletar essa descarga negativa, digamos assim, no seio escolar. E os alunos principalmente, o bullying nas escolas, que hoje se fala muito. Nós, no passado, dizíamos assim, todos nós sofremos bullying, não é? Todos nós fomos lidando bem ou mal com a situação, mas se calhar de uma forma não com tanto conhecimento como temos hoje, o bullying traz os seus traumas. E muitas das vezes, quando ela não é bem clarificada, naturalmente nós crescemos com aquilo, e aquilo leva-nos depois para toda a vida, não é? E depois lidamos com as nossas situações ou com as situações menos boas da mesma forma. Então, uma das práticas que nós levamos às escolas é um programa que nós criamos no nosso Departamento de Educação, que é o Zero Bullying, não a violência, o Zero Bullying, envolvendo as crianças a fazerem jogos jogos didáticos, como o xadrez, como o puzzle, que é um outro parceiro nosso. O xadrez é um parceiro que tem estado a trabalhar connosco a realizar o ensino da prática do xadrez nas escolas, na rede das nossas escolas associadas. Nós hoje temos 164 escolas dentro da nossa rede, espalhadas em cerca de 11 ou 12 províncias. A ideia é cobrir o país. É um desafio enorme. A Ministra da Educação tem estado a incentivar-nos para levarmos essas práticas, porque são práticas fora do contexto escolar, mas que têm dado algum resultado positivo. A MESO é um outro parceiro que tem desenvolvido os puzzles. Eles, não sei se já ouviram falar, eles têm estado a promover essa dinâmica também junto das escolas a nível nacional. Não, nós temos acompanhado, teve há pouco tempo o torneio de ténis, não é? No Clube de Ténis de Luanda. E eles também estiveram presentes com os puzzles nacionais, uma coisa espetacular, realmente. Nós temos estado a fazer este exercício. Portanto, um outro elemento não menos importante tem a ver com as alterações climáticas. Nós não falamos sobre essas coisas, mas também temos outros parceiros que vêm ter connosco e querem falar sobre essas dinâmicas. A Eco Angola, o Química Verde, que andam connosco, o Nação Verde, que faz a limpeza nas praias e nas escolas. Nós colocamos com a Nação Verde mais de... Bom, eu não tenho aqui um número preciso, mas trabalhamos na sua maioria com escolas a nível da nossa rede aqui, a nível da província de Luanda, que eles colocaram vários ecopontos e eles depois faziam a recolha da seleção desse lixo, de acordo com os ecopontos que foram colocados, né? E também dão muitas palestras nas escolas para incentivar as crianças sobre a importância da separação do lixo, não só no seio escolar, mas também nas comunidades. Portanto, são parceiros que têm nos ajudado a dinamizar aquilo que são as linhas orientadoras que a própria Unesco emana. Uma delas tem a ver com as questões relacionadas com as alterações climáticas. É claro que este é um ponto mais virado para as escolas, mas também nós trabalhamos nessas dinâmicas com outras organizações da sociedade civil. Trabalhamos muito nas comunidades, não é? Nós, recentemente, com esses parceiros, fomos a uma comunidade no Bengo, no Lifune, implementamos um projeto que nós idealizamos. O projeto não tem nada de novo. A única coisa que nós fizemos foi integrar dentro do projeto todos os departamentos ministeriais que tinham ações específicas naquela zona, naquela comunidade.
nós deparamos que havia situações porque a população usava a água do rio, e o rio servia, na verdade, para fazer tudo. E nós hoje conseguimos colocar os ecopontos, um dos parceiros ajudou-nos a colocar um chafariz, vários chafarizes naquela zona, para, digamos assim, a transformação da água não potável em água potável, com dinâmicas que eles próprios desenvolveram, porque eram alunos, o Química Verde eram ex-estudantes do SPTEC, e nós conhecemos o projeto deles numa das feiras que fomos convidados a participar, de finalistas de engenheiros a nível do SPTEC, então envolvemos-los connosco. Levamos a Associação de Médicos também, porque eles também levam consigo não só as dinâmicas para tratamento, mas também alguma assistência médica para a comunidade. Estivemos lá. O Ministério da Educação esteve connosco, tem estado a acompanhar, porque eles têm a responsabilidade de ver as crianças que estão fora do sistema de ensino. Nós deparamos-nos com algumas situações em que as crianças, a escola não estava em condições, e hoje um outro grande parceiro também juntou-se à iniciativa, o Banco Atlântico, agora passa a publicidade, que já ergueu uma escola com cerca de 6 salas de aulas. Portanto, são dinâmicas que nós levamos aos nossos parceiros, apresentamos o projeto, envolvemos-los nos nossos programas, porque só assim que as coisas funcionam, e eles por si só depois também, dentro daquilo que é a responsabilidade social, vão criando essas dinâmicas de trabalho. Falei do Banco Atlântico, como posso falar da Refriango, que também trabalha connosco junto das escolas. E qual é a ideia aqui? Se nós olharmos para os ODS, nós temos a erradicação da fome, temos o saneamento básico, temos a educação, e nós trabalhamos em volta dos ODS. E aqui é um particular, a Refriango, o que eles fazem é aulas no formato lúdico também, mas explicando sobre a importância da alimentação saudável. Depois fazem conciliar, naturalmente, com os produtos que eles próprios desenvolvem, né, no nosso país. Então, é algo que nós também levamos junto das escolas. Nós tentamos sempre conciliar aquilo que as ODS orientam e criamos programas para dar sequência a estas iniciativas. Temos a NCR, temos um leque bastante variado. A minha questão é, como é que outras empresas privadas podem unir-se em projetos que a Unesco nesse momento tem a decorrer sem algum tipo de dependência do Estado? Como é que essas outras empresas podem inserir-se em alguns projetos que vocês têm? Nós não criamos barreiras quanto a isso, muito pelo contrário. E para nós é interessante, e um dos nossos grandes lemas é: os parceiros da Comissão Nacional de Angola para a Unesco, eles não devem ser só parceiros da Comissão Nacional de Angola para a Unesco, eles devem ser parceiros entre si. E isto ajuda muito a resolver problemas a nível do nosso cotidiano, e também leva ao debate, porque um parceiro, quando temos várias pessoas a atuarem sobre o mesmo processo, é claro que há sempre dinâmicas que vão ser diferenciadas. Mas se eles entre si tiverem pontos de convergência em que eles partilham experiências e ideias, naturalmente, quando forem a fazer atuação, terão sempre em conta essa partilha de ideias, de experiências, não é? E fica muito mais fácil até fazer essa incursão junto do público-alvo. E o que nós temos estado a fazer? Não existem barreiras. Nós, muito pelo contrário, nós quando identificamos um parceiro, nós tentamos levar este parceiro àquilo que são os grandes desafios que nós nos deparamos nos vários eventos. Só para frisar, nós temos um outro grande programa dentro do Departamento Técnico de Educação. Eu próprio, quando fui designado secretário permanente da Comissão Nacional para a Unesco, naturalmente, aquilo coincidiu também com o período que colidiu a Covid, e eu, numa das visitas a uma das escolas, conheci um grupo de estudantes que tem um projeto próprio, que é dinamizado por um professor da Faculdade de Ciências, que é o Grupo de Águas. Portanto, naquela altura da Covid, ele teve a ideia de pegar nos seus alunos finalistas, não é, do terceiro e quarto ano da Faculdade de Ciências, envolvê-los numa ação em que eles explicavam às crianças em ter idade, estamos a falar do ensino primário, não é, e aqui eles estavam a fazer a transição para o primeiro ciclo do ensino secundário, né, a importância da água e como é que ela pode ser usada, e como é que nós podemos, através da água,
transformar em N produtos usando material do dia a dia, que qualquer criança encontra no quintal, no seu dia a dia. Portanto, eu fui visitar a escola, e por coincidência também encontrei este grupo de águas a fazer esse grande trabalho. E eles automaticamente tornaram-se nossos parceiros. Aliás, digo mais, um dos estudantes, um deles hoje é engenheiro na Total, e a outra é engenheira que está no Catoca, mas trabalharam connosco dentro da Comissão Nacional. Eles olham sempre para nós e quando querem desenvolver alguma ação de responsabilidade social, eles olham sempre para a Comissão Nacional como sendo o ponto de partida deles, não é? Portanto, porque eles perceberam também qual era o grande âmbito impacto, exatamente, de atuação da própria organização. E então tudo tinha de estar mais ou menos correlacionado e fica muito mais fácil. Nós não criamos barreiras, muito pelo contrário, nós aplaudimos cada vez que conseguimos encontrar ou identificar um parceiro estratégico que atua dentro do nosso país e que, no âmbito daquilo que é o seu trabalho do dia a dia, ele quer passar um pouco daquilo que é a experiência, a sua visão para as outras pessoas, para poderem atingir então outros alvos, né? E para nós é excelente. Em termos económicos, o nosso público está muito acostumado a ouvir-nos sobre números, finanças, gestão. Obviamente que isto requer que o senhor secretário seja realmente um gestor e que faça essa coordenação toda, mas em termos económicos, como é que é financiada a comissão? Ou seja, tem valores que saem do Orçamento Geral do Estado, é vindo de fora, a partir da própria Unesco, pela sede? Como é que é feito o financiamento dessas práticas todas? Uma ótima questão, Fábio, que eu vou já esclarecer. E quando disse que a Comissão Nacional, a Carta cria as comissões nacionais, é uma das grandes responsabilidades do Estado-membro, porque assim ele não tem que receber o escritório que vem da Unesco, designar uma casa, uma residência para o representante do escritório, que teria uma categoria de embaixador, naturalmente, com todas essas nuances que nós já sabemos, as embaixadas que existem no nosso país. Mas a Comissão Nacional, aquilo que é responsabilidade do Estado, é criar uma Comissão Nacional no qual o próprio Estado deve se responsabilizar por aquilo que é a sua manutenção. Portanto, o orçamento da Comissão Nacional de Angola para a Unesco é um orçamento, depende do Orçamento Geral do Estado. Sim. E obedece aos critérios daquilo que a Unesco define, que é necessário para que esta Comissão trabalhe efetivamente e cumpra com aquilo que são as grandes linhas orientadoras que a própria Unesco emana. Daí que nós temos esta autonomia, sim, administrativa, patrimonial e até mesmo, digamos assim, financeira, porque temos que fazer essa gestão, mas dentro daquilo que é a realidade que o próprio Estado angolano também define para a atuação. Agora, a Unesco não é uma agência financiadora. Embora ela esteja dentro do núcleo das agências especializadas das Nações Unidas, ela, por norma, vai desenvolvendo as suas dinâmicas, a implementação dos seus projetos em parceria com o Estado-membro. Portanto, é sempre o Estado-membro que, através de fundraising, por exemplo, da captação de financiamento externo ou do próprio Estado, que a Unesco depois se predispõe em ajudar o Estado-membro a dinamizar da melhor forma o seu projeto. É claro que existe um mecanismo de financiamento, mas é um financiamento para pequenas ações. Tem a ver com os programas de participação da Unesco. Iniciativas, eles lançam um edital de 2 em 2 anos, sempre que há uma conferência geral da Unesco, onde eles depois definem o programa, o orçamento e tudo mais, eles também lançam um edital que tem a duração normalmente de 1 ano, não é? De 1 a 2 anos, que são editais para financiamento de projetos aliados ou alinhados às áreas de atuação. Podem ser projetos que têm a ver com a promoção da mulher, a inclusão da mulher, projetos ligados à juventude, projetos ligados à gestão ambiental, por exemplo, né? E então os Estados-membros, para esses pequenos projetos, eles preparam de acordo com os termos de referência. São projetos que podem ir até os $25 mil de financiamento, portanto, é só para verem, são projetos pequenos, mas não projetos de grande impacto para a criação de produtos ou de serviços, é mais de processos. Né? São projetos que desenvolvem atividades, um pequeno workshop que vai-se falar sobre uma temática atual que esteja alinhada com aquilo que o edital ou com as áreas que ela própria
advoga no edital que podem ser importantes, quer a nível da educação, quer a nível da ciência, quer a nível das telecomunicações, quer a nível da inclusão de crianças ou das mulheres, ou falar das situações, das N situações que as sociedades vivem no mundo atual. E depois temos projetos regionais que envolvem terceiros países, porque aí já podes ter a componente de convidar um especialista que vem a nível do continente ou do país com quem estás a realizar o evento, a necessidade de lhe pagar, por exemplo, o bilhete de passagem ou até mesmo a acomodação no país. São projetos que vão até os 38 mil dólares por aí. Então, são mais ou menos nestas dinâmicas. Ela, enquanto organização, não se assume como uma organização financiadora, porque os programas que ela desenvolve são programas para, digamos assim, definir e até contribuir para a realização de certos processos que estejam aliados com aquilo que é a visão que ela emana e que é decidida em sede de conferência geral pelos Estados-membros. Mas nesse caso, podemos então assumir que uma parceria privada, isso é, com empresas públicas ou privadas, que de alguma forma pudessem participar em, em certas ações, como por exemplo essa de patrocínio que disse que às vezes a Unesco acaba por ter de assumir ou patrocinar, o setor privado nesse aspecto pode também de alguma forma colaborar. Perfeitamente. Eu vou dar-lhe um exemplo, se calhar esse é o mais prático. Eu falei, passa a publicidade novamente, mas devo fazê-lo porque é nosso parceiro, o Banco Atlântico. O Banco Atlântico surgiu numa ação dentro de um programa nosso que é o Candengue Escritor. O Candengue Escritor, dentro daquilo que é o nosso âmbito de atuação para promover uma literacia, a numeracia, nós lançamos este concurso. Lançamos todos os anos, quando celebramos a data da nossa rede de escolas associadas, que é 5 de outubro, Dia Mundial do Educador, que é uma data também da Unesco, né? Que é uma efeméride, portanto, mundial. E nós, quando lançamos o Candengue Escritor, o que é? É um concurso de textos livres, redações, poemas, poesias, e que lançamos, no princípio, queríamos fazê-lo apenas a nível da rede, mas a Ministra da Educação baixou-nos uma orientação e disse, olha, este é um concurso muito bom, mas eu gostaria que ele fosse a nível nacional. Então nós temos estado a trabalhar com os governos das províncias, os diretores provinciais da educação. O concurso é lançado nas escolas, eles recolhem as propostas, os alunos fazem as suas propostas de texto, submetem. Nós temos um presidente de júri que é designado pela Ministra da Educação, portanto, que é um diretor nacional que integra. Depois convidamos outros membros do corpo de jurado, não é? E que vão depois fazer essa avaliação desses textos. Isso é muito interessante. Vocês não imaginem... a repercussão que é, não é? E não só... nós fomos surpreendidos com um jovem do curso de mecânica de uma escola secundária, né, dentro de um dos programas que o Ministério da Educação, que tem muitos, né, está a dinamizar em parceria com a Total e a Embaixada de França, um aluno de mecânica que ele já lançou 2 obras de prosa e poesia. Ele ofereceu-nos em tempos um livrinho dele devia ter aí umas 80 páginas, só com... Ele disse que já tinha outras na forja. Portanto, ele diz que, embora ele seja um aluno de mecânica, da área das ciências exatas, o seu hobby é escrita. Então, neste decorrer, temos vários parceiros, temos a NCR que oferece, tem-nos ajudado bastante a NCR, com os tablets, com os telefones, smartphones, com os computadores, porque nós oferecemos às crianças na gala de premiação, mas também temos a doutora Carélia, que também deu aulas de escrita, que é algo que nós depois também oferecemos a todos os participantes, os premiados, né, para melhorarem a sua performance. Mas há um parceiro que nos surgiu, que o Banco Atlântico assistiu à nossa última edição, ficou maravilhado e decidiu trabalhar conosco naquilo que é a iniciação à literacia financeira. Nós, a semana passada, estivemos no Bengo,
Portanto, eles a fazerem este ensino, digamos assim, às escolas, às crianças daquela zona, na área do perímetro da Escola de Saúde, Instituto Politécnico Privado de Saúde, na província do Bengo. Estiveram muitas crianças, naturalmente, e eles a ensinarem de como é que se deve dar valor aos parcos rendimentos que nós temos hoje. Portanto, é um parceiro que está conosco naquilo que é a literacia financeira, a ensinar como é que se deve fazer o manuseio do dinheiro, usando os aplicativos que eles próprios também criaram, o Agiliza, não sei se já ouviram falar. Já estão nessas escolas, mas também numa dos eventos que nós criamos na Fundação Horticultura, que também é nosso parceiro, eles foram desafiados a levar uma dinâmica da literacia financeira e até a criação de um estabelecimento, de um posto de atendimento numa das praças daqui da nossa cidade, capital. Porque as senhoras que trabalham naquela praça, e aquilo também foi uma recomendação da nossa secretária-geral da OMA, que ouviu e desafiou-os a fazer esses exercícios. E eles estão a fazer. Portanto, os nossos parceiros, nós, por si só, ficamos satisfeitos porque, por um lado, eles, no âmbito daquilo que é a responsabilidade social deles, eles vão desenvolvendo as suas iniciativas e vão, digamos assim, identificando aquelas áreas em que eles podem ser um agente mobilizador e transformador, ao mesmo tempo, uma estratégia de negócio que, ao ser implementada, serve toda uma sociedade. Portanto, eles montaram um posto de atendimento, porque as senhoras, muitas das vezes, manuseavam muito dinheiro e os amigos do alheio ficavam sempre atentos, porque elas às vezes permaneciam na praça o dia todo e no final do dia normalmente sofriam assaltos. Então, com aquele posto, elas não precisavam de manusear tanto dinheiro. E depois fizeram conciliar com a proposta que é de um aplicativo que eles desenvolveram, que é o Agiliza, em que tu não precisas deslocar o banco, crias a tua própria conta a partir do telefone e a partir do telefone tu fazes a gestão do teu dinheiro. Portanto, são parceiros que nós vamos adquirindo e que eles, por uma estratégia de negócio, eles também conseguem perceber que é ajudando a resolver os problemas da população que nós depois conseguimos também fazer com que a população olhe não só para o nosso trabalho, mas para aquilo que nós temos a oferecer enquanto produto final. Eu penso que é fantástico. E nós ganhamos sempre porque dentro desses processos nós não gostamos muito de um projeto que nos é apresentado, nós desenvolvemos e a outra parte só faz o financiamento. Sim. Não, nós preferimos que eles se envolvam. E eles também sentem-se mais motivados dessa forma. Não, e acaba por ser uma situação de win-win para Sim, ambas sim, as sim. instituições, Exatamente. porque eles beneficiam da plataforma Exato. que a Unesco acaba por fornecer. Exato. Ter aqui um parceiro, eu gostaria mesmo de fazer essas duas questões, pegando ou seja, no fio desta conversa, que é como é que é feita a gestão, a logística disso tudo. Nós estamos a falar de projetos enormes que requer uma coordenação, uma articulação entre todas as partes, que requer muito detalhe. Nós sabemos que um dos grandes problemas que nós vivemos nas nossas empresas tem sido a comunicação efetiva, a maneira como os nossos próprios colaboradores acabam por se comunicar. A comunicação nunca é efetivamente... Aliás, nós temos muitos problemas em termos de comunicação cá no nosso país. Então eu gostaria de perceber quais são os desafios e como é que encara isto, né? Porque sendo o gestor principal, coordenar projetos enormes, como é que realmente isso acontece? São desafios. Nós temos a Comissão Nacional, para além do seu gestor, tem 4 departamentos. Cada chefe de departamento desenvolve as suas dinâmicas, mas elas não se fecham entre si, porque eles estabelecem pontos entre eles. O Departamento da Educação, neste momento, é o departamento com mais programas, diga-se de passagem, anda um pouco por todo o país, não é? E temos, para além a própria rede de escolas associadas em si, já absorve muita energia, mas aliado a isso são os programas que vai-se desenvolvendo juntamente com outros parceiros. Nós, neste momento, estamos também a trabalhar, porque é uma orientação da Unesco que pediu-nos recomendou-nos essa iniciativa, que é o estabelecimento
da Rede Clubes Unesco. O que é a Rede Clubes Unesco? A Rede Clubes Unesco não é nada mais do que todos vocês, as empresas todas que trabalham dentro de um grupo específico. Não tem de ser, podem ser carpinteiros, podem ser os homens do podcast, podem ser o nosso Clube Unesco, não é? Que trabalham dentro daquilo que são as áreas, as linhas de atuação, ou advogam aquilo que a Unesco tem estado a fazer ao longo desses anos todos. E é através dessa rede de clubes que nós também conseguimos, digamos assim, encaixar os nossos programas e projetos. Portanto, há sempre uma coordenação. Nós temos, da mesma forma que temos a rede de escolas associadas no Departamento de Educação, em que ela tem de fazer essa gestão dessa componente dos programas que são desenvolvidos dentro da própria rede, mas depois também temos outras iniciativas, outros projetos, em que o próprio chefe de departamento, com a sua equipa de trabalho, ela cria essas dinâmicas com as bases de dados que nós vamos idealizando dia a dia, né? As plataformas de Excel, Word, através da inteligência artificial que hoje está na moda. E a Unesco também recomenda-nos a trabalhar naquilo que é a normalização ou a normatização desta grande componente, deste grande instrumento. A Unesco designa mesmo como a ética do uso da inteligência artificial, porque ela pode ter vários descaminhos, e era importante ter uma argumentação própria, e também está-se a trabalhar nesse sentido, e seja mais a nível político, em que nós envolvemos os departamentos ministeriais depois criam as equipas, os coordenadores, e nós apenas fazemos o report daquilo que eles vão desenvolvendo. Os nossos programas internos, os departamentos técnicos que nós temos, de educação, de ciência, de cultura, de comunicação, fazem essa gestão. Depois temos um departamento que está dentro, ou seja, a comunicação está dentro deste departamento, que é o departamento de administração, que eu costumo chamar de coração da Comissão Nacional, é onde se faz toda a gestão do orçamento, a gestão dos planos de ação de todos os departamentos, porque eles remetem a esta estrutura aquilo que são as suas necessidades, as suas iniciativas, dentro do plano de ação aprovado, aquilo é seguido à risca. Não podemos fazer tudo, e então, sempre que surgem parceiros, melhor ainda, porque também assim ajudam-nos a ir desenvolvendo essas dinâmicas. E no orçamento que já existe, isso muito rápido, essa era a segunda questão que tinha. No orçamento que já existe, nós também, infelizmente, temos tempo, está a chegar ao fim, mas nós vamos querer pincelar. Ainda temos tempo. Queremos pincelar ainda sobre a questão da ciência e da cultura, ou seja, as iniciativas que existem nessas duas áreas, mas como é que está definido em termos percentuais o orçamento para as três categorias? Ou seja, nós estamos só aqui a falar sobre a cultura, sobre a educação, mas existe... É interessante. Nós, quando temos um orçamento, nós temos que olhar um pouco para aquilo, porque o orçamento é uma linha orientadora, não é? E todos nós devem ter percebido que nós, nos últimos anos, temos estado a passar por algumas situações menos boas. É claro que o Estado continua a fazer o seu trabalho, o seu esforço. Um dos grandes desafios tem mesmo a ver com a diversificação da nossa economia, e enquanto isso não acontece da noite para o dia, embora nós também compreendamos que há grandes desafios, né? Todos nós vamos à rua, nós interagimos com as pessoas, vamos ao mercado e percebemos que há um esforço titânico, né, da nossa população, mas não podemos descurar aquilo que tem sido os esforços que o nosso executivo vai fazendo neste processo. Nós não podemos... aqui a minha posição não é de apontar o dedo ou dizer o que poderia ser melhorado, mas é mais no sentido de dizer que há um exercício que está a ser feito, e no âmbito deste exercício nós temos que nos integrar, perceber dos processos, e dentro desses processos ser um agente mobilizador, um agente transformador e um agente conciliador, para que todos aqueles que trabalhem connosco consigam encontrar mecanismos de defesa e mecanismos para a resolução dos seus desafios cotidianos, não é? Então, dentro daquilo que é o bolo orçamental que nós elegemos, temos que olhar um pouco para aquilo que é a dinâmica que acontece ao longo do ano. Se ao longo do ano não tiver uma efetividade em termos de orçamento, eu tendo a
independentemente de eu ter um orçamento que me é dado, eu tendo a olhar para esta dinâmica. E é com base nessa dinâmica que eu então faço por igual para cada departamento, para que isso também lhes ajude a ser resilientes, não é? Porque senão estamos sempre a fazer orçamentos muito esticados e depois não conseguimos cumprir. E a pior coisa que pode acontecer numa empresa é dar um passo maior que a perna, não é, seus empresários? Exatamente. E eu tive a ver mesmo no próprio site da Unesco, onde diz que há estudos, né, que apontam que cada dólar investido em cultura, geralmente, geram múltiplos econômicos. E isso é extremamente visível. A minha questão é como é que nós podemos trazer isso na prática, tipo cá para Angola, de modos a incentivar vários outros empresários, além dos parceiros que nesta fase a Unesco já tem, como é que pode, de alguma forma, a Unesco usar este benefício que é para poder atrair cada vez maior volume de empresariado, que de alguma forma depois possa contribuir com algumas das iniciativas que a Unesco tem. É uma ótima questão. Se reparar, isso até podemos responder de uma forma assim rápida e dizer assim: nós temos desafios muito grandes dentro desta área, né? Que é, embora nós tenhamos os nossos mecanismos de atuação bem definidos, né? Isso entra naquilo que é as indústrias criativas. Dentro das indústrias criativas, claro que nós ainda notamos que é muito tênue, né, aquilo que é a participação das empresas ou das grandes empresas no apoio das indústrias criativas. E estamos aqui a falar não tanto no setor musical, que também conseguiram encontrar o seu próprio espaço, mas a nível, por exemplo, dos artesãos, da arte, né, os que desenvolvem as peças teatrais, né, e outras áreas como os grandes poetas. Ainda existe aqui um trabalho grande a ser feito. Existe muita gente com obras na forja, mas que não têm, por exemplo, um financiamento, não é? E muitos deles até fazem de forma individual. E se reparar bem, a nível do nosso país, é claro que nos outros países também é assim, mas estamos a falar de nós, vamos falar de nós. Nós não temos ainda o artista que vive único, exclusivamente da sua arte, né? Aqui olhando para alguns parceiros que nós temos, que eu, como a título de exemplos, que desenvolvem teatro. Nós podemos aqui falar de vários grupos de teatro. É claro que há um parceiro já de longa data com a Comissão Nacional de Angola para a Unesco, que é o Circuito Internacional de Teatro, que é desenvolvido pelo Grupo Pitabel, o Sr. Adérito Rodrigues e a Carla Esmeralda. E eles têm feito um trabalho enorme neste sentido. Por quê? Porque nós conseguimos notar porque eles conseguem, inclusive, trazer grupos de teatro, não só para a grande franja que são, portanto, a população jovem adulta, mas também para as nossas crianças. Portanto, não é um exercício fácil. É claro que eles recorrem a algum patrocínio. Poderá não ser o suficiente, ou poderá fazer-se melhor. Nós, na altura que celebramos a parceria, o desafio que eu lhes apresentei foi o mesmo que a senhora Ministra da Educação me apresentou a mim em relação à rede de escolas associadas. Não pode fazer circuito internacional de teatro só a partir da capital, tem que andar pelas províncias. E nota-se que eles vão fazendo esse exercício, é um exercício enorme, porque eles têm que envolver o governo da província, e às vezes é a nível, aí está mais uma vez o Estado, né? A criar, a dar algum apoio, não o suficiente, mas algum para que eles também consigam chegar nestas latitudes, nessas províncias e poderem levar os grupos de teatro a fazerem as suas apresentações. Nós, a nível da nossa rede, já o fazemos, porque nós, quando levamos a celebração da rede de escolas associadas numa determinada província, nós não só promovemos os debates temáticos, as oficinas de trabalho, mas também as feiras, em que as crianças naquela província apresentam aquilo que têm sido as suas dinâmicas de ensino, quer em contexto de sala de aula ou fora de sala de aulas. E depois levamos connosco um leque bastante alargado de professores de todas as províncias onde nós temos as nossas redes de escolas associadas. Portanto, é um exercício fácil. Muitos deles fazem esse trajeto de autocarro. Mas o que nos deixa felizes é que eles, cada vez que há a celebração da nossa rede,
eles mostram-se disponíveis a estar presentes, né? É claro que aí também há aqui a componente do apoio do governo local, que normalmente oferece sempre ajuda-nos a resolver alguns problemas, como por exemplo a logística de transporte dentro da província ou até mesmo a acomodação. Portanto, com o teatro, o exercício tem de ser feito da mesma forma. E depois de ter o conjunto daquelas empresas que se associam a estas dinâmicas ou que olhem para esta iniciativa como um movimento popular. Aliás, nós sabemos que o teatro tem esta grande capacidade, que é movimentar as populações. Eles conseguem trazer-nos em palco, ainda que no formato lúdico, aquilo que são os grandes desafios que são vividos dentro das comunidades. Isso para nós também tem sido digamos assim, um bom viveiro para irmos percebendo de como é que as medidas de políticas que existem hoje impactam na vida da população. Porque muitas das vezes nós podemos ter medidas de políticas, mas que já não se ajustam porque a população já encontrou um mecanismo de defesa. Exato. O que obriga sempre o legislador a ir pensando dentro desse mecanismo de defesa tem que ser legislado. Ou seja, basicamente, pelo que percebi, o múltiplo que acaba por ser criado é que a economia acaba por estar toda ela movimentada por causa da grande extensão, a malha ou seja, a rede que se acaba por criar. E para as empresas, eu não tenho completamente a certeza, isso teríamos que falar com os contabilistas, desculpa, porque eles é que depois, em termos de lançamento, conseguem, por exemplo, abatimentos fiscais, algum tipo de benefícios fiscais, porque eu sei que existem determinados iniciativas, principalmente sociais, de cariz sociais, que depois, em termos fiscais, são revistos. Eu não sei como é que se faz e teríamos que ter aqui um especialista em contabilidade e fiscalidade também para nos ajudar nesse sentido. Dentro daquilo que é a Agência Geral Tributária ou das Finanças, para explicar um pouco essa dinâmica. Eu penso que é um dos grandes desafios que o Ministério da Cultura também tem estado a se debater, não é? Aliás, nós hoje estamos a ver um pouco por toda a cidade a recuperação de alguns espaços culturais, não é? É um exercício que também o Estado já percebeu que é importante criar esses grandes espaços para que os nossos artistas, né, tenham acesso e possam desenvolver a sua atividade. Mas este é aquele mecanismo que o Estado cria as condições, não é? Mas também olhando um pouco para toda a malha de uma sociedade, principalmente aquelas empresas que já têm uma geração ou captação de fundos capaz de criarem dinâmicas próprias dentro da empresa, através da responsabilidade social, irem dando algum suporte, não é, a estes empreendedores, se assim podemos considerar. Isto no domínio da cultura, porque temos muita coisa também na Foz, né? Nós trabalhamos muito com o Ministério da Cultura. Aqui é um aspecto muito mais político, né? Porque o Ministério da Cultura aqui tem estado a fazer um trabalho enorme naquilo que é a criação das listas nacionais do nosso património nacional, mas também tem trabalhado muito com a Unesco naquilo que é a identificação de novos sítios que possam ser elevados a patrimónios mundiais. Nós temos o nosso grande bebê, que é o Mbaza Congo, mas também já temos o Sona, que são as pinturas rupestres que tem uma variante de cálculo que é desenvolvido pelo povo Chokwa, que também é património imaterial da Unesco. Temos o Chitundulo, que são pinturas rupestres que estão na lista indicativa da Unesco para serem elevadas. Temos o nosso Semba, que já foi elevado e está a ser patrocinado pela Unesco para se criar então esse levantamento de repertório. Temos o Corredor de Kwanza, que está na lista indicativa, porque também é o marco da nossa história, por causa da rota dos escravos para apanharem o navio para as outras latitudes. Temos o próprio Cuito Carnaval, que tem esse grande valor histórico, né? Porque todos nós sabemos que vivemos um período de guerra bastante longo, guerra civil, e o Cuito Carnaval foi uma das grandes batalhas que não só envolveu Angola, mas também a África do Sul e a própria Namíbia, e alguns países aqui da África Austral. Depois temos outras iniciativas, como já falei, da reserva da biosfera no âmbito das ciências naturais. Temos a palanca
o Cangandala, temos o Luengeluine, mais a sul do nosso país, porque com o terminar da guerra, muitos dos nossos animais selvagens começam a regressar, né, à sua paisagem. E também começamos a ter algum turismo. Né? O ecoturismo começa já a ser algo que deve ser, e que está a ser, acredito eu, criado políticas para que ele seja devidamente controlado pelo nosso Estado primeiro, para depois então olhar para aquilo que são os grandes empreendedores e que possam trazer iniciativas para promover esse turismo, né? Trazer outras pessoas de outras latitudes ao nosso país. Portanto, há muita coisa que pode ser falada, pode ser explorada. Acredito que nos próximos, se tivermos essa possibilidade, não é? Se for para falar algo muito mais específico sobre aquilo que está a ser feito, naturalmente que nós colocamos tempo à disposição, temos os nossos coordenadores de projetos, de programas, quer a nível da cultura, quer a nível das ciências naturais, quer a nível da própria educação. Eu não falei de um elemento importante que pode promover o turismo no nosso país. Nós, este ano, a Presidente da Comissão Nacional, a Senhora Ministra da Educação, fomos falando e tivemos a ideia de inscrever dentro de uma das redes das cidades criativas da Unesco algumas das nossas cidades emblemáticas do nosso país. E tivemos a sorte que este ano a Unesco elevou a cidade de Lubango dentro da rede das cidades criativas. Portanto, eu penso que é um trabalho que vai sendo feito. É isso, Alexandre, com certeza absoluta que nós temos que ter parte 2, parte 3, porque já vimos que é muito interessante e precisamos mesmo de conseguir explorar certos temas, como por exemplo, de forma muito breve, gostaria que nos ajudasse a perceber, principalmente o público que lá está em casa, qual é o benefício de nós, por exemplo, estarmos a levar a esses locais, a património cultural da Unesco, por exemplo, a cidade de Lubango, que agora também foi reconhecida. Ou seja, em termos práticos, quais são os benefícios disto acontecer? Primeiro, história, gastronomia e tudo que leva à história, leva à gastronomia, atrai turismo, não é? E depois, uma cidade criativa, Unesco, nós podemos deslocar a qualquer parte do mundo e todo mundo sabe o que é a Unesco, o que é que a Unesco promove, não é? E fazermos promoção de um produto nosso que tem uma certificação internacional, por si só já eleva, já valoriza esse mesmo produto. Portanto, estamos a falar de algo que é apreciado a nível de todo o mundo. Não precisamos só se quisermos imaginar aqui um extraterrestre que de vez em quando vem à Terra passear e não sabe para onde ir, mas todo mundo, quando se fala de uma reserva da biosfera, estamos a associar aquilo que nós temos de potencial em termos de biodiversidade em terra, mas também marinha. Quando nós dissemos que o Mussulo faz parte da reserva da biosfera de Angola, não é? De uma das reservas da biosfera de Angola, já agora, porque nós queremos ter mais, não é? Estamos a potenciar aquele lugar turístico de que existe uma certificação internacional de que aquilo é válido. A cidade de Lubango, para ser elevada dentro da rede, nós estávamos à espera de receber um especialista para ir avaliar se realmente aquela cidade cumpre. A Unesco paga a uma terceira entidade, um turista, alguém que já esteve cá e esteve lá e nós não nos apercebemos. Apenas nos apercebemos na data em que eles iam lançar as novas cidades dentro da rede, e lá apareceu o nosso Lubango. Quer dizer que a pessoa que lá esteve gostou daquilo que viu. E se calhar nós precisamos agora de fazer o trabalho de casa, de irmos divulgando as nossas cidades, aquelas que começam a têm este caráter emblemático, né? De história. Isso, e levar investimento para lá. Exatamente. Nós falamos do Lubango, como podemos falar do Namibe, que hoje é uma cidade também cosmopolita, não é? Ou até mesmo a Lunda Sul, por que não? Pois, acabei de dizer. Então, acho que é importante irmos fazendo esse trabalho de casa e depois tentarmos tirar o máximo proveito possível sempre que atingimos este patamar. Porque é uma certificação internacional. Acaba por ser uma certificação internacional. Nós hoje temos o projeto Kitabanga, que também é um parceiro nosso, das tartarugas marinhas. Portanto, nós temos, acho que a nível mundial, segundo a Débora, que nos explicou, temos 7 espécies, né? E 5 nidificam em Angola. Vêm cá pôr os seus ovinhos, sua reprodução. Portanto, se nós temos aquela zona
que é a parte mais a norte da província do Kwanza Sul, que é o Rio Longa, onde temos um dos postos de edificação dessas tartarugas e que integra a reserva da biosfera. Naturalmente que aquela área, sendo explorada como deve ser, não é? Acaba por ter esse valor. Porque nós, ao mostrarmos isso a um potencial turista, ele quer saber que área é essa e porquê. E quem for para aquela zona e ver aquela parte que está ligada ao nosso belo Oceano Atlântico, aquilo é um espetáculo, porque é a junção do rio com o mar. E as tartarugas fazem aquele trajeto. E estão lá as nossas equipas de investigação que fazem a recolha dos ovos, não é? Tratam, têm lá a sua clínica, a sua maternidade, digamos assim, e também fazem um asseguramento de levar essas tartarugas para o mar. Portanto, e todos os anos. Perfeito, perfeito. Olha, infelizmente nós estamos a chegar ao final, não é? É muito conhecimento a ser passado e que muitas dessas coisas eu acredito, assim como eu, o Fábio, e acredito que até também os nossos internautas desconheciam em relação a esse trabalho magnífico que a Unesco tem estado a fazer. Portanto, acredito piamente que ainda podemos vir a ter Mais parte episódios, 2, com parte certeza. 3, porque Com certeza. é uma enciclopédia. O que o Alexandre está a trazer é um leque de conhecimento que muitos de nós desconhecia. Portanto, eu acho que esse conhecimento e essas iniciativas precisam de ser divulgadas cada vez mais aos nossos internautas também. Perfeito. Agora, estamos mesmo quase a terminar. Alexandre, geralmente nós costumamos fazer aqui algumas perguntas de fecho, mas eu gostaria de poder perguntar ao Alexandre que conselhos, por exemplo, deixa para os nossos internautas relativamente à questão da valorização cultural, económica, cultural, em termos de educação também e ciência, que possam contribuir para a nossa própria dinamização diária no nosso país, ou seja. Bom, a palavra de ordem seria nunca desistir, não é? A educação é um instrumento libertador, primeiro, porque leva-nos sempre a outras latitudes. Nós com a educação não precisamos de apanhar um avião para conhecermos ou para termos conhecimento, porque por si só nós conseguimos, através da leitura, através das imagens e através da escrita, podemos transformar não só a nossa forma de estar, a nossa forma de ver as coisas, mas também levar este conhecimento a outras latitudes, às outras pessoas que se calhar não têm esta visão, esta possibilidade. Naturalmente que um indivíduo formado, ou um indivíduo com literacia, a mínima literacia ou até mesmo a numeracia, ele consegue por si só transformar o seu meio. Né? Ele consegue ser um agente mobilizador, um agente transformador dentro da sua própria família e, quiçá, mesmo na comunidade. Nós, o Ministério da Educação, que tem estado a trabalhar naquilo que é a educação de jovens e adultos, por exemplo, nós temos estado a acompanhar, porque também é uma dinâmica que faz parte de um dos programas da Unesco, que é o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e nós conseguimos perceber quando um adulto, não é, um jovem assim como o Fábio ou o Edson, faz o seu depoimento e dizer que ele andava sempre muito bem vestido, todo pomposo, mas não sabia ler nem escrever. E quando ele se apresentou a primeira vez, com vergonha, naturalmente, a própria senhora do registro não queria inscrever porque achava que ele estava lá, que ele foi brincar, né? Que não estava a levar a sério, não levou a sério. E só depois então é que perceberam que ele precisava mesmo dessa ajuda. E ele era apenas alguém que fazia pequenos pescados, né? Quando ele aprendeu a ler e assinar o seu nome, a primeira coisa que ele fez foi tirar a carta de condução. Portanto, ele que vivia de pequenos pescados na rua, esses meninos que vivem na estrada, né? Poderia ser um desses meninos, de repente conseguiu ter a carta de condução, porque já sabia ler os códigos e fazer o seu exame, conseguiu ser motorista. Depois, passado acho que um ano, ele diz que
tinha um familiar, um amigo na África do Sul, já conseguiu tratar o passaporte. Então foi dar uma volta. E diz que nunca mais parou. Continuou a estudar, acabou o médio há bem pouco tempo e está na sua luta. Então eu acho que a educação é um dos instrumentos que nos ajudam, cada um à sua maneira. Temos que ter também essa consciência. Nós, principalmente a nossa juventude hoje, por vezes olhamos para um Edson ou para um Fábio e achamos que ao chegar a este nível foi apenas um salto assim rápido, né? Uma manobrazita. Existem processos, né? E cada um tem a sua velocidade. Nós não devemos olhar do lado e o facto de estarmos a ver alguém a correr ou a ser mais rápido do que nós estejamos eventualmente a fazer alguma coisa errada. Mas se calhar não. Se formos fiéis aos nossos princípios e à nossa forma de estar, eventualmente nós iremos atingir os nossos objetivos em função daquilo que são a nossa própria capacidade e aquilo que a sociedade nos devolve. Então é olhar um pouco nessa perspectiva, olhar para a nossa juventude, olhar para aquilo que são as grandes responsabilidades. Sempre que elas nos impõem alguma responsabilidade, temos que ter essa capacidade de olhar um pouco para a nossa sociedade como um todo. É importante que nós elevemos a capacidade, a moralização da nossa sociedade para que a ética depois possa ser um elemento cotidiano na nossa vida, né? Uma sociedade com ética não precisa de moralização, mas não ao nível de uma sociedade que se atua sem ética, não é? Então, é olhar um pouco nessa perspectiva. Muito obrigado. Isto foi uma conversa muito boa, porque nós aqui em termos do nosso programa, nós estamos muito habituados a falar em processos, números, finanças e trazer um bocadinho de ciência, cultura e educação, principalmente sobre projetos que estão a acontecer na nossa economia, no nosso mercado, no nosso país. É revelador, porque a gente realmente não tem tanto conhecimento, isso não costuma chegar ao público geral e nós propusemos-nos a trazer esse tipo de conteúdo que eu acho que é muito importante para nós. Nós agradecemos. Há muita coisa que pode ser falada, há muitas redes, há as cátedras do Unesco, as redes Unitwin, então há um leque muito vasto que pode ser falado. Eu, na primeira pessoa, estou aqui com vocês e falo, mas se for no intuito de trazermos outras individualidades que possam falar naquilo que é no seu trabalho do dia a dia, ou até mesmo ao nosso nível, Comissão Nacional, os departamentos de uma forma muito mais específica, então irem explorando por área temática e então terem maior informação sobre aquilo que é feito, né? Com alguns números, quizás, de indicadores daquilo que é o impacto do resultado do programa que é implementado nestes departamentos. Perfeito. Alexandre, gostou de estar cá connosco? Sempre, eu gostei, adorei, porque o podcast é mesmo isso, né? É um espaço pequeno, mas depois torna-se enorme porque pode-se falar ou sair-se do espaço pequenino e voar a outros ambientes, né? Então acho que foi bom. Então, de parabéns, uma vez mais. Não tive a oportunidade, só vejo ou no Facebook ou no Instagram, né? Então acho que foi uma boa iniciativa. Vocês estão de facto de parabéns. O investidor em perfumes, o investidor nos dentes. Nos dentes, né? Estomatologia. Foi bom. Muito obrigado. Alexandre. E agradecemos também a nossa audiência. Olha, se você assistiu até aqui, deixe o seu like e compartilhe, porque realmente deve ter gostado. Foi uma conversa maravilhosa. Nós não estamos habituados, obviamente, a falar muito sobre esse tipo de iniciativas, mas nós adoramos e espero que a gente possa ter contribuído para um bom momento aí dentro de casa, porque nós adoramos bastante. Então, é isso. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Até a próxima. É verdade, até a próxima e ficamos mesmo a aguardar para a segunda parte. É isso. Para vocês, meus queridos. Obrigado. Tchau. Tchau.